Para começar um pouco sobre a Bolsa de Valores no dia de hoje, gostaria de conversar agora, convidar ao nosso programa Henrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Henrico, muito obrigado pela participação de hoje. Agradecemos imensamente. É um dia interessante para o Ibovespa, bastante coisa acontecendo, então agradeço por ter aceito aqui o nosso convite e participar do nosso fechamento de mercado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, agora lado de mercado, a gente estava aqui falando do lado jornalístico, trazendo todos os detalhes da proposta de arcabouço fiscal. Convenceu, Henrico? Qual a sua avaliação? O mercado hoje está em ritmo de alta desde o começo do dia, ganhou bastante valor. Estamos abaixo, é verdade, daquele patamar que atingimos antes da divulgação. A proposta, na verdade, de um novo teto de gastos convenceu o mercado? A gente está realmente otimista ou ainda há alguns pés ali atrás de gestores, de investidores? Como é que está a situação? Só para a gente ter um geral de como foi recebida essa proposta do governo. Bom, fechado. Acho que agora começam, né, as verdadeiras discussões ali, né, que até a Páscoa vai estar, né, na discussão do Congresso. Tem pontos ali, né, que de alguma forma acho que deixa o mercado otimista, mais no destravamento, né, conhecendo ali as regras do jogo. Eu acho que vem o texto inicialmente muito mais flexível, né, do que o que a gente tinha aqui, o teto de gastos, né. Eu sempre comentei sobre a revisão do teto de gastos, né, de uma forma ordenada, né, em algum momento isso precisaria se dar, né, então isso veio, né, colocado pelo Temer e, obviamente, num momento extremamente necessário. É, né? Evidente que não se poderia crescer PIB, né, ou estimar uma recuperação econômica com um teto de gastos implementado. Mas também, né, o contraponto que eu acho que o mercado ainda não fez no dia de hoje é justamente quanto a flexibilidade, né, a possibilidade de você, enfim, gastar ali mais, né, algo que no novo governo, né, é esperado, esses incentivos, né, a própria crítica ali, né, do executivo à taxa de juros é algo que, assim, deve ser muito bem conduzida, né, e obviamente que se tem ali realmente um bom senso no uso dessas novas regras, né, que são muito mais flexíveis, de novo, né, que o teto de gastos. Maravilha, exatamente o que a gente tem. Abri no meu mapa a divisão do Ibovespa pelos setores. Os principais setores em destaque aqui são consumo cíclico e também materiais básicos, bastante companhia de construção, muitas companhias de commodities, principalmente as metálicas, aqui disponíveis e se destacando no nosso Ibovespa no dia de hoje. Tem Vale, tem Braskem, que é petroquímica, também está relacionada ali a uma notícia da semana passada de um investimento da Petrobras. Tem Gerdau, tem bastante coisa aqui voltada mais a esse segmento. E construção também se destacando. Será que agora nós teremos um cenário um pouco mais amigável? Até gostaria de saber da sua interpretação. Nós tivemos a curva de juros dando uma leve arrefecida no dia de hoje, inclusive o relatório trimestral de inflação sendo divulgado pelo Banco Central, ali na figura de Roberto Campos Neto. Já dá para apostar nesses ativos que são mais relacionados à inflação, mais sensíveis à inflação? Qual que é o pé atrás que nós temos de ter com esses ativos pela insegurança e ser relacionada à inflação? Segundo o Roberto Campos Neto, a gente deve desacelerar a inflação até junho e depois voltar a crescer por conta do comparativo da base anual com, claro, aquela desoneração dos combustíveis do ano passado. Ativos sensíveis à inflação. Muita gente está esperando um momento certo para comprar, para adquirir. Varejo, tem construção também no meio do caminho ali pelos custos de construção. Qual que é o momento certo? A gente já está nesse momento ou tem que tomar cuidado com a inflação porque ainda não está controlada no Brasil? Qual a sua avaliação sobre isso? Bom, tomara que o Campos Neto esteja certo ali, né? Tomara também que o Lula esteja certo, né? Que a gente não precise de juros altos definitivamente, né? Juro alto reflete no aperto econômico, como você bem comentou aí, né? Especialmente construção civil, varejo, né? Ações de growth também, né? Sofreram bastante desde 2021, na realidade, né? 2022 evidente, porque aquele resultado esperado, né, que vai dar certo lá na frente com a empresa precisando de caixa, num cenário de juros subindo, obviamente nem todas as empresas vão conseguir atender as dívidas, né? Claro que
estamos falando ali no micro, né? Quando a gente olha o macro, né, eu sou bastante cético e cauteloso ainda, né, quanto a posicionamentos muito definidos, né, ou parte relevante em carteiras ali para comprar nessas ações de tecnologia, varejo, construção civil, porque estão baratas, né, por fundamento, sim, mas a gente não poderia ou não deveria, né, subestimar o cenário de inflação elevada, né, no meio dessa definição, né, do novo arcabouço fiscal, no meio de uma reoneração dos combustíveis que aconteceu, né, ou seja, não mais subsídios, aumentando o preço de gasolina, né, de diesel, etc. E também, né, se a gente ainda vai olhar que falta a definição, né, de revisão tarifária, por exemplo, no setor elétrico, a gente não pode afirmar categoricamente, né, e aí eu acho que é um grande erro do mercado, e a gente viu muito disso nesse ano, né, estimar que adivinharam o fim da subida de juros, né, que chegou ali num topo e esses juros tende a arrefecer, né, que esperava uma ata talvez do Campos Neto mais dovish, né, mais suave quanto a juros e não veio, né, então eu acho que fazer um posicionamento direcional, né, em carteiras de longo prazo ou colocar um percentual elevado, né, de um portfólio nesses setores que você comentou, acho ainda muito arriscado e prematuro, né, eu sou dos mais conservadores e prefiro muitas vezes pagar mais caro em um cenário de mais certezas, né, e eu acho que falta um pouco às vezes de humildade do mercado, né, em assumir o tamanho da incerteza, né, e ficar estimando, né, e a gente vê aquele fluxo que migra, as ações do varejo sobem e depois eles saem, né, isso numa visão de longo prazo. Numa visão de curto prazo, ótimo, né, no curto prazo você quer a volatilidade, né, você quer operar essas diferenças de preço, né, essas expectativas, e aí, ótimo, são, acho que, duas formas distintas de enxergar o setor, né, eu acho que existem oportunidades nas indefinições também, né, nas clarezas absolutas você não tem muito para ganhar, né, os preços justos, né, você estava assistindo o programa um pouco antes, né, vocês comentaram, muitas vezes o preço justo daquela ação vai estar refletida, né, ao valor de tela, né, então esse é um cenário de certeza absoluta, né, então você não tem muito para ganhar num cenário de certeza, então só separaria dessas duas formas, né, carteiras de longo prazo, acho que ainda não chegou o momento, acho que é ser muito otimista imaginar os juros caindo e beneficiando o varejo, né, o problema do crédito, ele é real, o problema da inflação, ele é real não só aqui no Brasil, né, e o curto prazo, onde a volatilidade, essa oscilação, né, aquele fluxo, né, fazendo o preço, gera algumas oportunidades, a meu ver. Maravilha. Inclusive, trazendo alguns detalhes especificamente sobre essa fala, não só Campos Neto não apresentou aquele comunicado dovish como o mercado esperava, mas também pontuou ali, foi duro, deu algumas... vamos falar, foi um pouco mais duro em alguns momentos. Falou que não há relação mecânica entre a apresentação do arcabouço fiscal e a ancoragem das expectativas de inflação, ou seja, pode apresentar, pode votar, a gente vai ter que ver resultado para ter um efeito direto nos juros aqui no Brasil. Nós vimos o varejo hoje, né, no comecinho do dia, ensaiar, todo mundo disparou e aí rapidinho voltamos para baixo aqui com a oscilação dos ativos de varejo. E também tivemos o Roberto Campos Neto dizendo hoje que se quisermos trazer a inflação para a meta em 2023, seria que deveria ser de 26,5%. Então, não dá para chegar nesse patamar, então vai ter que segurar os juros mais altos por um pouco mais de tempo. David Martins, consultor de investimentos da Sarinvest, por favor, fique à vontade. Henrico, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Eu até comentei na minha fala inicial, falando sobre a falta de liquidez na Bolsa, somente em papéis ali de small caps, enfim, se a gente trouxer até micro caps, que praticamente não há liquidez, né? Você acredita que o arcabouço e aí o início do debate no Congresso com relação ao arcabouço será suficiente para a gente iniciar aí, pelo menos os investidores começarem a montar a posição, aqueles que reduziram drasticamente, esperando esse arcabouço, ou até mesmo o próprio investidor estrangeiro, né?
Você acredita que será suficiente esse arcabouço para ele acreditar aí na responsabilidade fiscal do governo e aumentar a posição no Brasil? Como é que vocês têm visto isto? E também já aproveitando e complementando, algum setor a gente já poderia falar com a apresentação desse arcabouço para a gente estar posicionado nesse momento? Muito bom, o prazer é meu estar aqui com vocês. Bom, eu acho que ela é condição mandatória, né? A gente precisaria, de fato, de ter tido, né, até antes, essa discussão e definição, né? Toda essa incerteza e expectativa, né, que a gente fala, que muitas vezes no curto prazo pode gerar oportunidade, né? Se ela demora muito a ocorrer também, né, tira muito do valor do que a gente tem para o longo prazo, né? Então eu acho que ela é uma condição mandatória, né? Aí a sua pergunta se ela é suficiente, eu acho que ela não é única, né? A gente está vendo realmente algumas assimetrias de risco em alguns setores, né? Não necessariamente a gente está vendo a oportunidade, né? Ou pelo menos não ficou claro ainda que é a oportunidade da década, né? Para sair posicionando em renda variável, né? E para não deixar a renda fixa de fora, né? O mesmo cenário da renda fixa, né? Juros altos não faz, não é que o juro está alto e vamos investir na renda fixa que está melhor, né? Está garantida, né? Tem muito investidor iniciante chegando e ainda pensando dessa forma, né? O juro está alto porque os riscos estão maiores, né? Como vocês citaram, né? Não dá para a gente ter um juros de 25, na teoria dá para a gente ter um juros de 25, né? E aí eu acho que vem uma outra condição que não só do arcabouço fiscal, que também não tem clima político nem seria o momento da discussão, mas seria uma outra condição mandatória, ao meu ver, né? A revisão da meta de inflação, né? Uma meta de 6% para o Brasil, né? Talvez seja mais adequada do que a meta que a gente nunca alcançou, ou praticamente nunca alcançamos, né? Quando a gente alcançou foi abaixo, foi por fatores ruins, né? E o mesmo lá fora, tá? Não digo, muitas vezes acho que aquela expectativa do Fed chegar com os juros tendo o objetivo, né, de política monetária chegar na inflação, talvez não seja possível. Então é evidente que nesse cenário de juros altos existem aqueles que saem perdedores, né? Então buscar empresas, né, seja na renda fixa ou na renda variável, com baixa alavancagem, com histórico, né, seja de geração de lucro, ou seja de cruzar outros cenários, né, inflacionários, são setores interessantes, né? O setor elétrico, né, que sempre foi um hedge, né, da volatilidade, né, conhecido ali como baixa vol, né, o setor de low vol, ou seja, pequenas variações, porque as receitas estimadas são conhecidas, né, pelo modelo de negócio, né, por definição ali dos contratos, né, o setor de saneamento também semelhante, nesse ano, né, não performa, né, não traz nem esse hedge em virtude até da revisão tarifária, né? Então, uma série de revisões aí que são condições mandatórias, eu acho, para responder sua pergunta e fazer aquela posição direcional, né, avaliar os modelos, seja de fluxo de caixa descontado, avaliar bons negócios, comprar boas empresas, posicionar, né, em setores de baixa volatilidade também para reduzir o risco de uma carteira de investimento. Faltam ainda algumas dessas condições que, ao meu ver, são mandatórias. O arcabouço fiscal é importante, destrava muito valor, mas ele não é o único fator, né? Comentei alguns aqui, também revisão de meta de inflação, na minha opinião, e a definição sobre o reajuste tarifário das elétricas, né? Porque isso tudo, né, ajuste tarifário em elétrica e reoneração de combustíveis afeta diretamente a inflação. A inflação afeta diretamente nos juros, os juros afetam, né, na economia como um todo. Então, não é só arcabouço fiscal, né? A ancoragem de expectativa pode vir pelo arcabouço fiscal, pode ser algo que dê uma tranquilidade, mas não é condição única, exclusiva para a gente fazer um posicionamento direcional. Para quem opera a curto prazo, né, para quem gerencia, para quem gosta de negociar volatilidade, esse cenário também é muito melhor, né, do que, ao meu ver, do que propriamente montar aquela posição definitiva, né, com certezas definitivas ali de ativos descontados.
Maravilha, gostaria de agradecer imensamente Henrique Pozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, ao nosso fechamento de mercado, mas também aos outros programas aqui da nossa grade. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Convidando, eu apareço novamente. Um abraço para vocês.